Olá, bom dia! Hoje nós seguiremos falando e seguiremos orando pela consolação do Espírito Santo, para que Deus console aqueles que foram atingidos durante este momento que estamos vivendo. Amém? Para quê? Porque nós devemos clamar ao Espírito de Deus, clamar a Deus para que Ele nos console, para que não enfraqueçamos diante dos nossos inimigos, para que não enfraqueçamos diante das tribulações. Amém? A dor de sofrimento não deve nos parar, muito menos nos impedir de prosseguirmos de forma constante e com força, né? Porque muito mais do que seguirmos de forma constante, nós devemos seguir com força, porque quem desanima não consegue seguir. Quem desanima segue de forma fraca. Quem desanima não segue. Quem desanima luta sem força. Isso não deve acontecer conosco. Nós não podemos desanimar e lutar sem força. Nós não podemos desanimar e lutar de forma sem ênfase, com fraqueza, com pesar. Não devemos lutar com pesar nem com fraqueza, mas sim é necessário que lutemos com força. Amém? Não, porque o que a palavra de Deus disse que no mundo nós teremos aflições, amém? Vocês recordam que nós falamos sobre isso já? No mundo nós teremos aflições, amém? Mas, se essas aflições forem enfrentadas com desânimo, porque embora a pandemia ou a quarentena eu já vejo pela fé ela desfeita, muitos tiveram pesares neste momento, muitos tiveram perda financeira, perda de familiares, perda de saúde, tribulações financeiras, tribulações na área de saúde, tribulações com familiares. Muitos, não poucos, tiveram esse tipo de problema. A questão é desanimar para as aflições que se seguirão, porque a palavra de Deus diz que no mundo tereis aflições. A palavra de Deus não disse no mundo não tereis aflições. A palavra de Deus diz no mundo tereis aflições. Mas nós devemos enfrentar elas com ânimo e com força, porque ao nosso lado está aquele que venceu a morte, venceu o mundo, venceu o pecado e venceu as trevas. Amém? Então, aquele que enfrenta as batalhas, porque esse evento traumático, até do isolamento social, né? Nós estamos falando que muitos, ainda que não tenham passado por nada disso, passaram pelo evento traumático do isolamento social. Então, estes, como seguir sem desânimo, né? Olhando para a palavra de Deus e recebendo a consolação do Espírito Santo. Porque o que o inimigo, como o nosso inimigo quer, que é o próprio Satanás, quer que sigamos. O inimigo quer que nós sigamos desanimados. Por que ele quer que nós sigamos desanimados? Porque nós seremos oponentes mais fáceis de derrubar. Bem simples. Então, não podemos seguir com desânimo, porque nós não vamos facilitar a vida de Satanás que quer nos derrubar. O diabo veio para roubar, matar e destruir, e definitivamente nós não devemos nos colocar de modo a facilitar a vida de Satanás, né? Então, nós devemos agir com ânimo e com força, ser forte e corajosos, tá? Porque não daremos ao nosso inimigo a facilidade de sermos combatentes desanimados. Amém? Porque disse assim, no mundo tereis aflições. Às vezes nós temos aflições um pouco mais severas, como essas que terminam em isolamento social, dificuldades econômicas, problemas de saúde com familiares e outras coisas. Está bem? De outras coisas. Mas, embora muitas aflições sejam mais fortes do que outras, as aflições não vão simplesmente parar quando a pandemia ir. Haverão outros problemas, haverão outras aflições de menor gravidade. Mas ainda que essas aflições sejam de menor gravidade, se nós a enfrentarmos com desânimo por causa do evento traumático anterior, elas serão muito maiores.
Amém? Por isso que a palavra de Deus diz para nós sermos fortes e corajosos, não desanimados e não enfraquecidos. Porque se nós desanimarmos, volta a dizer, seremos oponentes muito fáceis de derrubar. E Deus não quer isso para nós. Deus está ao nosso lado para que nós venhamos a obter a liberdade, obter a vitória completa e total. Mas nós devemos lutar com vigor, devemos lutar com força, devemos lutar contra o nosso inimigo com coragem e com força, sem desânimo, porque senão seremos muito fáceis de sermos atingidos. Amém? Versículo tema que está dentro do que vamos orar hoje, a consolação do Espírito Santo, para obter a vitória, para conseguirmos regularizar as nossas emoções e questões interiores, para não sermos enfraquecidos pelo que já passou. Também a palavra de Deus no livro de Josué, capítulo 1, versículo 9, diz assim: Não te mandei eu, sê forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Diz assim, ó, não te mandei eu. É uma ordem do Senhor. Era uma ordem do Senhor a Josué. Josué foi o guerreiro que conduziu o povo à Nova Canaã, né, a terra prometida. Ele conduziu os israelitas à terra prometida. Então ele era um guerreiro líder. Olha, e o que Deus mandou a Josué? Diz assim, ó, não te mandei eu, ser forte e corajoso. Qual era a ordem de Deus para Josué? Ser forte e corajoso. Não temas nem te espantes. Outra coisa, não devemos ter temor nem espanto. Quer dizer, ficarmos alarmados, desesperados, temerosos, espantados, atônitos, paralisados. Porque também é uma estratégia de Satanás tentar colocar medo, mas também tentar colocar espanto. A pessoa fica atônita diante do que está acontecendo, ela fica apavorada, ela fica espantada e não consegue reagir. Não devemos ser assim. Amém? Devemos sempre ser fortes e corajosos, sem medo e sem espanto, sem entrar em estado de choque e parar, tá bom? Porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Nós temos um Deus que é conosco por onde quer que nós andemos. Então nós devemos ser fortes e corajosos, sem medo, sem desânimo e sem espanto. Amém? Porque Deus é conosco. Vamos ao nosso momento de oração, tá bem? Vamos seguir ao nosso momento de oração, já que nós falamos do versículo tema, tá bem? Devemos esquecer que Deus é conosco por onde quer que nós andemos, amém? Versículos 6 e 7 também nós vamos ler eles antes de começar a nossa oração. Diz assim, ser forte e corajoso novamente. Em 9 versículos Deus fala novamente para Josué ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente ser forte, muito corajoso. Olha, Deus manda novamente ele ser forte e corajoso. 3 vezes, em 9 versículos, Deus manda Josué ser forte e corajoso. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te mandou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Quer dizer, Deus manda ser forte e corajoso. Por quê? Porque ele vai estar com Josué. Assim como ele nos manda ser fortes e corajosos, porque ele vai estar conosco. Se não nos desviarmos, nem para a direita, nem para a esquerda. Quer dizer, se procurarmos andar no caminho de Deus de forma correta e adequada. Procurarmos obedecer a palavra de Deus, amém? Então vamos seguir para a oração, para que Deus derrame consolação no nosso espírito, e nós não desanimemos no nosso espírito, no nosso corpo, na nossa alma, na nossa casa, para que nós não desanimemos e para que
sejamos fortes, amém? Porque o desânimo enfraquece, mas nós não vamos enfraquecer por desânimo, amém? Então vamos no nosso momento de oração. Senhor Deus, como teus filhos estamos aqui diante de ti. Como teus filhos e filhas, Senhor, nós nos apresentamos diante de ti, Senhor. A tua ordem sobre nós é clara, sermos fortes e corajosos. Deus, tu não estás dizendo, se der, seja forte e corajoso. Você está ordenando, seja forte e corajoso. Quer dizer que é uma postura de iniciativa nossa. Nós não devemos esperar a situação estar agradável para sermos fortes e corajosos. Nós não devemos esperar a situação, o contexto estar adequado, estar correto, estar perfeito para que sejamos fortes e corajosos. Não é no contexto de vitória que nós precisamos ser fortes e corajosos. É na luta. É quando a luta chega que nós precisamos ser fortes e corajosos. E tu não nos diz que devemos ser fortes e corajosos dia sim, outro não. Ou quando o contexto estiver favorável, devemos ser fortes e corajosos, e quando o contexto estiver desfavorável, devemos desanimar. A tua palavra não diz isso. A tua palavra diz para não desanimar, para ser forte e corajoso, porque tu estarás conosco. A tua palavra nos diz, Senhor, que nós devemos ser fortes e corajosos, porque tu estás conosco, Senhor. Mas também diz para nós te obedecermos, Pai, porque tu não vai estar conosco se nós não te obedecermos. Tu não vai nos conduzir em triunfo, tu não vai nos conduzir em vitória se nós estivermos em pecado. Se nós estivermos conscientemente pecando de boa vontade, insistindo no erro. Oh, Deus amado, nós queremos estar na tua presença, Senhor, novamente, Senhor, pedindo perdão, Senhor, por todo e qualquer pecado, seja consciente ou inconsciente, Senhor. Todo e qualquer pecado, toda e qualquer espécie de pecado, Senhor. Lava as nossas mãos, lava os nossos pés, Senhor. Aqueles que por um acaso, Senhor, estiverem ouvindo isto e ainda não foram lavados na água do batismo agora, Senhor. Eu te peço, Senhor, que sejam lavados na água do batismo para a glória do teu nome, Senhor. Para que a remissão de pecado seja completa, Senhor. Aqueles que já foram lavados no batismo, Senhor, nós estamos clamando, Senhor. Lava as nossas mãos, Senhor, lava os nossos pés para a glória do teu nome, Senhor. Porque muitas vezes no contato com o mundo, no dia a dia com o mundo, Senhor, sujamos as nossas mãos e os nossos pés, Senhor. Com o que temos que fazer, Senhor. Onde temos que ir, Senhor, com os problemas que temos que resolver, Senhor. Ou até mesmo, Senhor, pelo passar e andar pelo mundo, Senhor, muitas vezes acabamos sujando as mãos e os pés. Até mesmo com ideias erradas, com percepções erradas, Senhor. Ou até mesmo o excessivo contato com pessoas que têm desvio de conduta, Senhor. Por fim, acaba querendo desviar a nossa conduta também, Senhor. Por isso nós pedimos, Senhor, lava as nossas mãos e lava os nossos pés, Senhor. Para que, porventura, um eventual contato, Senhor, com pessoas que têm desvio de conduta, Senhor, não aflija os teus filhos com desvio de conduta também. Lava as nossas mãos e lava os nossos pés, Senhor. Livra-nos de toda a contaminação deste mundo, Senhor. Livra-nos de toda a contaminação desta terra, Senhor. Livra, Senhor, da contaminação do pecado, da contaminação do erro. Oh, Espírito Santo de Deus, vem nos encher com a tua graça, vem nos encher com o teu poder, vem nos encher com o teu amor, para a glória do teu nome, Senhor. Nós queremos clamar, Senhor, nós queremos te pedir, Senhor, consola o nosso espírito, Pai. Não permita que nós desanimemos, a tua palavra dá uma ordem. Nós devemos ser fortes e corajosos, Pai. É o nosso dever como cristãos ser fortes e corajosos, Pai. Então nós te clamamos agora, Espírito Santo de Deus, que nós sejamos fortes e corajosos. Nós clamamos agora, Senhor, que nós venhamos a, Senhor, estar fortes e sermos corajosos para a glória do teu nome, Senhor. Espírito Santo de Deus, vem nos fazermos fortes e corajosos, para que nós não venhamos a desanimar, Senhor. A tua ordem é clara, meu Pai. A tua ordem, Senhor, é muito clara, Pai. Então nós devemos clamar, eu estou clamando, Senhor, para que tu nos capacite a executar essa ordem, Pai. Tu nos estás dizendo, Senhor, que quando as coisas estiverem favoráveis, Senhor, nós devemos ser fortes e corajosos. Não, tu diz que nós sempre devemos ser fortes e corajosos, muito mais em um momento de luta,
Por isso nós estamos clamando agora, Espírito Santo de Deus. Venha nos lavar no teu sangue, nos purificar de todo pecado e de toda iniquidade, Senhor. Onde quer que este pecado ou iniquidade, Senhor, tenha tocado, Senhor. Onde quer que, Senhor Jesus, independente da forma como tenhamos porventura pecado, Senhor, nós estamos clamando agora. No poder e autoridade do sangue do Cordeiro de Deus, lava-nos, Senhor. Lava-nos, Senhor. Lava-nos completamente da nossa iniquidade, Pai. Lava-nos do nosso pecado, Senhor. Nos faz fortes e corajosos, Pai. Repreende agora, Senhor, todo mal, Senhor, toda sujeira que porventura tenha se pegado a nós, Senhor. Todo mal e toda sujeira, Senhor, que porventura nós tenhamos deixado entrar no nosso coração, Senhor. Seja por maus pensamentos, Pai. Seja por más atitudes, Senhor. Agora, Senhor, nos purifica, Senhor, nos faz fortes e corajosos, Pai. Nós te pedimos como pessoas e como sociedade, nos cura, Senhor, desses eventos, Senhor, traumáticos como isolamento social, como perigo de saúde, como perda de empregos para muitos, Senhor. Nos cura, Senhor, para que, Senhor, por acaso, Senhor, estes eventos traumáticos, Senhor, não nos impeçam de lutar, Senhor. Ou, Senhor, nos levem a lutar com desânimo. Tua palavra diz, Senhor Jesus, que o reino dos céus é tomado por força, e os que se esforçam é que se apoderam dele. Quer dizer que nenhum desanimado vai conseguir tomar posse do reino de Deus. Porque o reino de Deus nós tomamos por força, e os que se esforçam é que se apoderam dele. Quer dizer que nós não vamos ter poder no reino de Deus, nós não vamos ser guerreiros para botar o inimigo a correr se nós não formos fortes, porque o reino dos céus é tomado por força e aqueles que se esforçam é que se apoderam dele. Quer dizer que aquele combatente desanimado não vai ter poder no reino dos céus. Não vai ter poder no reino dos céus. E nós não queremos ser combatentes desanimados, nós queremos ser combatentes fortes. Nós não queremos ser combatentes que desanimam, combatentes fáceis de abater. Não, nós não seremos combatentes fáceis de abater. Nós não seremos combatentes desanimados. Nós não seremos combatentes fragilizados, nós seremos combatentes fortes. Fortes e corajosos, porque tu nos mandaste, nos capacitaste. Nós seremos fortes e corajosos, porque tu nos mandaste, nos capacitaste, para a glória do teu nome. Espírito Santo de Deus, vem nos encher com a tua graça, Pai, vem nos encher com a tua misericórdia, Pai, com o teu amor. Vem derramar sobre nós, Senhor, toda a tua graça, Senhor, toda a tua piedade, Senhor. Todo, Senhor, o teu poder, Senhor. Vem encher, Senhor, o nosso coração, Senhor. Agora de força e de coragem para que não desanimemos, Senhor. Vem encher o nosso coração, Senhor. Agora nos faz combatentes fortes, Pai. Nos faz combatentes que não desanimam, Senhor. O nosso inimigo não vai nos ver desanimados, Pai, para que nós recuemos, para que sejamos fáceis de abater. Não, Senhor, nós não desanimaremos. Nós não desanimaremos e o nosso inimigo não vai encontrar facilidade em nos abater. As covardias, Senhor Jesus, que estão acontecendo, de obrigar as pessoas a ficarem no isolamento social e impedirem de trabalhar, não trarão desânimo sobre nós, porque nós lutaremos com mais força ainda. Porque quando a tribulação vem, a tua palavra nos diz, Senhor, para não desanimarmos, mas para lutarmos com mais força e coragem, para a glória do teu nome, Senhor. Então nós lutaremos com mais força e coragem e não desanimaremos, Senhor, diante da covardia dos covardes, diante da opressão dos opressores e diante da maldade dos maldosos. Nós venceremos este mal, porque tu já estás repreendendo este mal, nós o venceremos e nós já cremos que o vencemos. Deus, pelos olhos da fé, Senhor, nós cremos que pelos olhos da fé, Senhor, nós cremos que já vencemos, Pai. Pelos olhos da fé, Senhor, nós cremos que já vencemos, Pai, este mal. Pelos olhos da fé, Senhor, nós cremos que já vencemos esta batalha, Senhor. O inimigo já está diante dos nossos pés, envergonhado e humilhado, porque este é o lugar de Satanás e seus comandados. Nós cremos, Pai.
Mas, Senhor, essa luta tão pesada para alguns, Pai, essa obrigatoriedade, Pai, das pessoas não poderem nem sair para a rua para trabalhar, essa covardia desgraçada, Senhor, não vai nos trazer desânimo. Nós não desanimaremos, porque a Tua palavra diz para sermos fortes e corajosos. E seremos fortes e corajosos para a glória do Teu santo nome. Porque o inimigo não vai nos enfraquecer com eventos traumáticos. Não. Se o inimigo tentou trazer eventos traumáticos, ele vai ter que entender que nós somos guerreiros conforme a palavra de Deus, conforme Josué, conforme Deus ensinou a Josué. Que não desanimam por causa da dificuldade. Quando a dificuldade vem com força, nós vamos com mais força ainda. Não somos guerreiros que desanimam. Não somos e não seremos. Lutaremos com mais força ainda. Que a Tua palavra diz para sermos fortes e corajosos para a glória do Teu nome. E seremos fortes e corajosos para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Então guarde essa palavra de Josué. Leia ali o livro de Josué do 1 ao 9. E não desanime, lute com mais força. Se a batalha ficar pesada, ponha mais força. Se você está desanimado por causa do isolamento social, que em nome de Jesus já terminou, mas que o inimigo ainda está incomodando com ele. Se você está desanimado porque teve dificuldades durante essa pandemia, não desanime. Peça para Deus, diz, a Tua palavra me manda, Senhor, ser forte e corajoso, mas eu me sinto fraco e desanimado. Muda a minha realidade, muda a minha história. Eu não quero que o diabo encontre facilidade em me atacar. Diga isso para o Senhor. Senhor, o diabo não pode encontrar facilidade em me atacar porque eu estou desanimado. Não, ele não pode. Ele vai nos encontrar. Quanto mais a batalha fica difícil, mais fortes e corajosos nós devemos ser. E quando o momento difícil passar, nós não devemos desanimar também. Devemos continuar fortes e corajosos, porque as aflições não param. Nós temos ao nosso lado aquele que venceu o mundo, que venceu o pecado, que venceu a morte. Mas nós devemos lutar com coragem e com força. Devemos lutar com coragem e com força, amém? Então, bom dia, guarde essa palavra no seu coração, porque o salmista diz, escondi a Tua palavra no meu coração para não pecar contra Ti. Então nós devemos esconder a palavra do Senhor no nosso coração, para que nós não venhamos a pecar contra Ele. Amém? Fique com Deus.